O falecido fundador da Apple, Steve Jobs, é considerado o maior CEO de todos os tempos. Grande parte de seu sucesso veio do fato dele ser um perfeccionista. Aprenda o propósito de Deus para você, tornar-se um perfeccionista espiritual. A seguir, em A Chave de Davi, com Gerald Flurry. Saudações a todos. Steve Jobs, no momento da sua morte, em outubro de 2012, supervisionava a maior corporação da Terra. O que é um pouco incomum. Ele foi o principal líder do sucesso mais espetacular da Apple Incorporated. E muitas pessoas disseram que ele foi o maior CEO de todos os tempos. E ainda dizem isso em muitos lugares. Mas talvez a sua qualidade mais importante tenha sido a de ser um perfeccionista. Ele era um perfeccionista. Ele tinha que criar um gadget perfeito, ou um lançamento perfeito de um produto, ou apenas uma Apple Store perfeita. Tudo tinha que ser perfeito, com o melhor de sua capacidade. Isso é incomum. Seu objetivo era o produto mais perfeito de todos os tempos. Esse era o seu objetivo. Eis uma citação de um artigo que escrevi sobre Steve Jobs e sua paixão ardente por ser perfeito. Jobs revolucionou a indústria de computadores, a indústria do cinema, a indústria de celulares, a indústria da música e realmente o mundo com sua tecnologia. No entanto, ele nunca descobriu as respostas para as perguntas mais básicas e importantes da vida. Em uma de suas últimas conversas com Isaacson, seu biógrafo, Jobs refletiu sobre como gostaria de acreditar que algo grandioso estava reservado para os seres humanos depois da morte. Mas, por outro lado, afirmou ele, talvez a vida seja como um botão de ligar e desligar. Clique e você se foi. Essa é uma perspectiva bastante negativa. E, na verdade, se você entender o que está reservado e o que é o seu futuro, ela é patética em comparação. Mas em 1983, Jobs estava buscando um CEO para dirigir a Apple e ajudar a impulsionar ainda mais as coisas. E finalmente, depois de alguns meses tentando convencer John Sculley a aceitar o cargo da Pepsi Cola, ele lhe disse o seguinte, disse-lhe sem rodeios: você quer passar o resto de sua vida vendendo água com açúcar? Ou quer ter a chance de mudar o mundo? Mudar o mundo. E é claro, ele estava falando sobre tecnologia, e foi o que ele fez. Ele o fez magnificamente. E então, ele também disse aos seus colegas: estamos aqui para deixar uma marca no universo. Para deixar uma marca no universo. Eu digo, isso é uma grande ambição. Agora seu objetivo deve ser melhor do que isso. E maior do que isso se você o considerar espiritualmente. Agora vamos pensar em mais do que apenas uma marca no universo. Deus diz que nos está dando a oportunidade de o governar para sempre. Vou lhes mostrar isso um pouco mais tarde. Mas aqui está vendo onde estamos em nossa perfeição. Temos um matrimônio perfeito. Filhos perfeitos que educamos. Que tipo de perfeição você e eu temos? Realmente devemos pensar nisto. E fica muito específico. Observe o que diz em Mateus 5 e versículo 48. Cristo disse isto. Sede, deveria ler-se, tornai-vos. Tornai-vos, pois perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Bem, esse é um grande objetivo. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nos tornemos perfeitos como Ele é perfeito. E Ele e Jesus Cristo são ambos perfeitos. Mas aqui Cristo diz: deveis tornar-vos perfeitos como meu Pai é perfeito. Isso tem a ver com Pai, Filho, é sobre a família de Deus e trazer as pessoas para a sua família, a família de Deus, nascer nela.
Portanto, você e eu devemos olhar para esse Pai para nos tornarmos perfeitos. E temos outro artigo curto aqui. Perfeito como o Pai, escrito por meu filho, que contém algumas informações que podem ser úteis para você. Toda a nossa literatura é gratuita. Portanto, enviaremos tudo o que temos e que você solicitar. Mas alcançar a perfeição de que ele está falando aqui, essa é realmente uma escritura muito profunda. Ela de fato resume o Evangelho de Deus. Quando você entende o que é esse Evangelho, temos até um folheto sobre isso. O que é o Evangelho, em inglês, que também lhe será útil. Mas trata-se de seres humanos realmente tornando-se como o próprio Deus. Deus se está recriando. Isso deve significar que faremos algo realmente perfeito e tão maravilhoso que por vezes é difícil de acreditar, talvez até que realmente entremos neste assunto. Deus é um perfeccionista. Agora, aqui está o maior problema que o próprio povo de Deus tem hoje. E temos um folheto sobre a mensagem de Malaquias, ou seja, um livrinho. E a própria Igreja de Deus cometeu o maior crime, o maior pecado. Malaquias 1. Versículo 6 diz: O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Onde está a minha honra? Bem, Deus espera que o honremos. Ele se está recriando em nós. Não há nada que Deus possa fazer maior do que isso. Devemos ponderar estes versículos porque eles são fundamentais se apenas abrirmos nossa mente para o que Deus nos quer ensinar. Mas temos de estar em um determinado estado de espírito, eu vou mostrar-lhe daqui a pouco, para podermos receber essa verdade maravilhosa. Mas alguns meses antes da morte de Jobs, ele disse ao seu biógrafo: Tenho cerca de 50% de crença em Deus, disse ele. Durante a maior parte de minha vida senti que deve haver mais em nossa existência do que aparenta. Não é triste que ele tenha feito tanto e tenha sido tão bem-sucedido neste mundo como talvez nenhum outro homem jamais tenha sido, em tecnologia, pelo menos. E até que ponto somos perfeccionistas espiritualmente? Tudo depende disso. Tudo. Assim, em 1974, Jobs foi para a Índia em busca de um guru que, de alguma forma, lhe mostrasse como ele se encaixava nas coisas. Havia um buraco nele, como alguns disseram. E Daniel Kotke, um amigo de Jobs, lembrou na época que havia um buraco nele e ele estava tentando preenchê-lo. Mas esse buraco permaneceu em sua vida para sempre, por toda a sua vida. Mas observe o que diz aqui e que maldição este mundo tem, e que eles poderiam facilmente superar, se apenas fizessem o que Deus diz. É simples assim. Jobs disse: Acho que religiões diferentes são portas diferentes para a mesma casa, disse ele certa vez. Às vezes penso que a casa existe e às vezes não. É um grande mistério. Bem, agora espere um minuto. Eu digo que isso não é verdade. Não é um grande mistério e podemos prová-lo em nosso livro, O Mistério dos Séculos. É algo que você pode provar e que vai tirar esse buraco de sua vida se você o abrir, ler, estudar e acreditar. Isso o fará. Eu sei, eu o fiz, e muitos outros também o fizeram, nesta igreja que temos hoje. Mas você não precisa de ter um buraco em sua vida. Na verdade, você foi criado para não ter nenhum. Mas o homem não está seguindo o caminho que Deus o orienta a seguir. Havia duas árvores, e eles escolheram a árvore errada,
e isso tem de ser corrigido. O Mistério dos Séculos é gratuito, um livro gratuito, e o Sr. Armstrong o considerou o segundo melhor livro do mundo. E ele o disse por uma boa razão, porque você pode provar que é. É uma sinopse ou um resumo de toda a Bíblia. Ele lhe diz do que se trata. Eis o subtítulo do livro, O Mistério dos Séculos. Diz: Você alguma vez se perguntou: quem sou eu? O que sou eu? Por que eu existo? O mundo ao seu redor é um mistério. Nós mesmos somos um mistério. Agora você pode compreendê-lo. Ele lhe está dizendo que você pode realmente entender. E então ele listou 7 mistérios diferentes deste mundo. E ouça quais são eles. O primeiro: quem e o que é Deus? Você sabia que isso é um mistério para o homem? Falamos sobre Deus e falamos sobre a personalidade de Deus, mas não cremos em Deus. Não fazemos o que ele diz. Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Disse Cristo. Você tem que fazer o que Deus diz. Número 2. O mistério dos anjos e dos espíritos malignos. E eles estão infestados nesta terra. Todos eles foram expulsos dos céus e acima da terra, e agora estão confinados a esta terra, e é por isso que vemos todos estes problemas terríveis nesta terra. Mas quantas pessoas entendem isso? Não muitas. O mistério número 3, de acordo com o mundo, e este livro, O Mistério do Homem. Bom, agora temos de saber bem. Por que estou aqui? O que é o homem? Se não soubermos isso bem, não saberemos nada fundamental para realmente saber por que estamos aqui e o que deveríamos estar fazendo. Deveríamos estar tornando-nos perfeccionistas e famintos e sedentos disso. É isso que deveríamos estar fazendo, disse Cristo, o mistério da civilização. Bem, e quanto a isso? E o mistério de Israel? Ora, a Bíblia é um livro sobre Israel. Bem, por que isso? Por que é um mistério para o homem? As pessoas não sabem disso, mas deveriam. E depois o capítulo 6, ou número 6, o mistério da igreja. Agora realmente necessitamos saber, bom, do que se trata a igreja. Para que ela está aqui? Ela tem um trabalho e uma mensagem para transmitir ao mundo. E tem de alimentar o rebanho. O próprio povo de Deus. Veja, se realmente entendermos isso, já não serão mistérios para nós. E precisamos entender do que se tratam. Bem, ouça, você sabe quem e o que é Deus? A religião sabe disso? Não sabem. Não sabem. E quanto à ciência? Eles sabem quem e o que é Deus? Não sabem. Que tal a educação? É ensinado nas escolas, faculdades ou universidades? É ensinado nessas instituições educacionais o que é o homem? De que se trata esta vida? Por que estou aqui? Não faz sentido estarmos aqui se não soubermos por que estamos aqui. Não estamos chegando a lugar nenhum espiritualmente, e isso é tudo o que realmente importa. É tudo o que importa. Este é um desafio gigantesco sobre o qual Deus quer que pensemos, e, se tivermos uma mente aberta, eu lhe digo que Deus removerá esse mistério. Já não será um mistério. E isso é algo sobre o qual pensar. Veja Mateus 11, versículos 23 a 25. Dê uma olhada nisso. Eu não vou ir lá, mas ele diz no versículo 25 que esta maravilhosa verdade é apenas revelada a bebês ou crianças. Mateus 18, versículos 1 a 3, fala sobre nos tornarmos como crianças pequenas e sermos ensináveis. Elas são curiosas sobre a vida e querem ser ensinadas, especialmente se tiverem sido devidamente treinadas e capacitadas para fazer o que devem fazer. Mas Deus diz que revelará isso às pessoas.
Ele o fará. É assim que você pode mudar o mundo. E nós realmente estamos aqui, as primícias, aqueles que chegam à verdade de Deus antes da segunda vinda e se entregam a Deus e fazem a obra de Deus. Bem, eles estarão sentados no trono de Davi com Cristo e governarão o mundo e mudarão o mundo. Não apenas em tecnologia, mas em todos os aspectos. Certamente na vida espiritual que Deus quer que vivamos, e Ele quer que sejamos perfeitos nela. Perfeitos. Seja um perfeccionista. Mateus 6 e versículo 33. Aqui está escrito: Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele lhe dará tudo o que precisar para viver, e lhe dará uma boa vida se você buscar primeiro o reino de Deus. Agora, a razão pela qual Deus diz isso é que se você não buscar isto primeiro, você se envolverá em todos os tipos de coisas triviais e isso fará com que você se afaste do reino de Deus. E precisamos saber o que isso é. Esse é um dos mistérios, e as pessoas nem sequer sabem o que é. Mas elas serão afastadas da verdade se não se concentrarem realmente no reino de Deus e no porquê de estarmos aqui e em como estaremos nesse reino, ou família de Deus, para todo o sempre. E governar esta terra e depois o universo. Que grande futuro! Veja, temos de querer mudar este mundo. Olhe ao seu redor e saberá que ele precisa desesperadamente de líderes que saibam como o liderar. Os atuais líderes deste mundo não sabem como liderar seus países, e esse não é um problema pequeno. Devemos fazer mais do que apenas fazer uma marca no universo e na Terra. Há muito mais que Deus quer que façamos. Se você vir Isaías 51 e versículo 16, ele diz: E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião: Tu és o meu povo. Aqueles que já se estão entregando a Deus neste momento vão governar o universo. Esse é o nosso futuro. É por isso que estamos aqui. E muitas coisas vão acontecer lá. Isaías também fala, em Isaías 35, versículos 1 a 4, que o deserto florescerá como uma rosa. E isso inclui, é claro, todos os tipos de deserto nesta terra. Há também todos os tipos de deserto no universo, nos planetas e assim por diante. E Deus diz que tudo isso irá florescer como uma rosa. E hoje eles nem sequer conseguem determinar onde o universo termina. É tão fantástico. E é isso que Deus nos quer dar. Que futuro! Que futuro maravilhoso! Maravilhoso! Hebreus 2 e versículo 6. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: Que é o homem, para que dele te lembres? Ou o filho do homem, para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Depois o versículo 8 de Hebreus 2. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Todas as coisas. A Moffat diz, o universo. O universo lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Elas ainda não estão lá. Mas tudo estará, é claro, sob Deus e será dirigido por Ele. Mas eu lhe direi que isso é muito mais do que apenas fazer uma marca no universo. Nós vamos governá-lo sob a direção do Pai e do Filho, a família de Deus. Deus vai ser um pai, como um pai deveria ser, como Ele quer que as famílias sejam lideradas pelo Pai. E fazer como Deus Pai faz.
E isso é uma perfeição que vai além do que qualquer ser humano pode entender sem o Espírito de Deus. E muitos filhos virão para a glória, diz o versículo 10. Muitos filhos. E aqui temos em Colossenses 3, versículos 1 e 2, que diz: Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Vê, olhe para cima. Tornai-vos, pois, perfeitos, como é o vosso Pai que está nos céus. Isso é em cima. Lá é que você deve colocar a sua afeição, e sua paixão, e todo o seu ser nisso. É isto que Deus nos está dando. Isto não é uma fantasia. Esta é a única vida real a que você pode chamar vida. Estamos apenas em uma existência química hoje. Deus quer dar-nos a vida real. Por que não podemos pelo menos mostrar a Deus um interesse nisto? Muitos simplesmente ignoram isto. E para seu próprio desgosto, com certeza. Hebreus 12, versículo 6 diz: Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque, que filho há quem o pai não corrija? De que está Deus falando aqui? Bem, o versículo 8 diz: Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Isso significa apenas que você não tem um pai. Se você não permitir que Deus o castigue às vezes, assim como qualquer pai tem de dirigir seu filho se o amar, ele fará isso. E Deus nos ama e dirige nossas vidas. Não é incrível o quanto Deus nos está dando? Isso é algo que realmente deve ser ponderado e refletido. Depois, no versículo 9, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos? Em outras palavras, você não estará vivendo se não deixar que o Pai o dirija. Só então você estará na família de Deus. Que futuro! Se você olhar ao redor, verá que o colapso familiar está destruindo a sociedade. Essa família é o alicerce de um país ou civilização. Você deve ter o alicerce familiar e construir essa família da maneira que Deus nos orienta a fazer. Em outro lugar diz, em João 4, e versículo 19, Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Repare, você vê, Ele o inicia. Ele está iniciando isto. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ser o seu pai e Cristo quer ser o cabeça da sua igreja e orientá-lo em tudo para que tenha uma vida feliz e maravilhosa. Até a próxima semana, sou Gerald Flurry. Adeus, amigos.